Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando para falar sobre a vitória do Real Madrid 3-0 para cima do Salzburg, classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. E o Real Madrid já conhece o seu adversário, mas nós queremos falar um pouquinho sobre o jogo, sobre a atuação de Vinícius Júnior, que foi eleito o melhor jogador em campo, e sobre como começamos a ver o que será o Real Madrid de Xabi Alonso. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui. Antes de entrar nos pontos da partida, trazer para vocês aqui a dica que durante os jogos eu vou acompanhando todas as estatísticas no Flash Score. Fica a dica para quem gosta de acompanhar jogos e ter alguns detalhes. Por exemplo, nesse jogo do Real Madrid, o Real Madrid marcou 3 gols, chutou 4 vezes no gol. E marcou 3 gols, foi bastante eficiente o time de Xabi Alonso, apesar de não produzir uma grande quantidade de ações ofensivas, né? Não finalizou muitíssimas vezes no gol, mas as vezes que finalizou, praticamente todas elas se transformaram em gol. Essa é uma das estatísticas que dá para acompanhar durante o jogo mesmo, quando a bola tá rolando lá no Flash Score, então fica aqui a minha dica. Tô deixando aqui nos comentários e também na descrição do vídeo o link para vocês baixarem lá, é grátis, não tem custo, o aplicativo do Flash Score para vocês acompanharem todos os jogos em tempo real, tabela de classificação, agora no Mundial, o chaveamento, enfim, tudo dá para acompanhar lá no Flash Score. Real Madrid venceu o Salzburg. Primeiro a gente precisa dizer que foi apenas o terceiro jogo do Xabi Alonso no comando do Real Madrid e foi contra um dos piores times da última Liga dos Campeões, tá? O Salzburg terminou lá na parte de baixo da tabela da Champions, mas foi um jogo no qual dá para tirar algumas coisas e podemos ver que esse processo que o Xabi Alonso tanto fala, que o time está passando por um processo de transformação, já está dando para ver alguns frutos desse processo de transformação do que será o Real Madrid do Xabi Alonso. Tenho batido aqui na tecla e o Xabi Alonso mesmo tem falado que a gente vai ver o Real Madrid que o Xabi Alonso quer muito provavelmente na próxima temporada. Mas ele está utilizando o Mundial de Clubes para já ir implementando algumas coisas que ele vai querer que os jogadores sigam a partir da próxima temporada, sempre dentro do contexto das peças que ele tem. Para esse jogo, o Xabi Alonso não contava com o Mbappé, tem outros 5 jogadores no departamento médico, não tinha o Raul Asensio, e mesmo com todos os desfalques, pela primeira vez, vimos um Real Madrid jogando com 3 zagueiros. E dá a ideia de que o Xabi Alonso vai querer o Real Madrid jogando com 3 zagueiros. Quem foram os 3 zagueiros? O Hausen, que tem sido um dos grandes destaques do Real Madrid, que contratação, assim, encaixou perfeito nesse Real Madrid. O Tchouaméni jogou na zaga e o Rüdiger. O Rüdiger estava para jogar 45 minutos, jogou um pouquinho mais, saiu de campo sentindo, dali uma cãibra, não sei se teve alguma coisa mais, parecia uma cãibra no final das contas. Mas o Xabi Alonso pela primeira vez jogou com o Real Madrid com 3 zagueiros. Teve basicamente 2 esquemas no jogo. Um 5-3-2 quando o Real Madrid tinha a bola, defendia, e um 3-4-3 quando o Real Madrid atacava. Com muita mobilidade dos jogadores e com muito jogo associativo. A gente viu algumas coisas que a gente não costuma ver no Real Madrid. Por exemplo, no segundo tempo, o Courtois dando passes para o Bellingham já ativar de uma forma muito rápida o ataque do Real Madrid. Quando eu vi na sequência assim, esses 2 passes do Courtois, eu falei, gente, Courtois dando esse tipo de passe. Então, o Xabi Alonso implementando o seu jogo. Um Real Madrid com 3 zagueiros, com 2 alas, que foram Trent Alexander-Arnold e Fran Garcia, com Fede Valverde e Arda Güler praticamente jogando um do lado do outro, quando o Real Madrid tem a bola, o Arda Güler com um pouquinho mais de possibilidade de subir, ou o Fede, um dos 2 subia. O Bellingham jogando pela direita, uma posição bem diferente da que a gente se acostumou a ver ele jogando, e com bastante liberdade também de movimento, mas mais pela direita. Vinícius Júnior tendo praticamente todo o espaço do ataque esquerdo na mão dele, não só a ponta, mas mais centralizado. Depois do jogo o Vini falou sobre isso. E o Gonçalo sendo mais a referência na frente, né? Então, o Real Madrid, muito interessante o que o Xabi Alonso começa a conseguir fazer
com este Real Madrid. O Real Madrid com 3 zagueiros, com transição defensiva, acho que os pontos defensivos ainda são a ser tratados. Com menos distância entre as linhas, o Xabi Alonso, o Ancelotti era obcecado da compactação, o Xabi Alonso tem utilizado a palavra distância, que ele quer um time menos distante, jogadores mais próximos, tanto para atacar quanto para defender. Eu acho que ele está conseguindo isso. O Real Madrid tenta pressionar o adversário para roubar a bola no campo do adversário, tenta isso uma vez, se não consegue, já todo mundo se compacta para ir se posicionando no bloco do momento, no bloco mediano ou no bloco baixo. E um Real Madrid que já pressiona com certa organização, que talvez foi algo que o Ancelotti nunca conseguiu implementar no Real Madrid, uma pressão organizada. A gente já vê indícios de que existe um trabalho ali de pressão organizada. Às vezes é o Valverde que está ali, o Güler fecha, às vezes é o Bellingham que vai mais para a pressão e o Valverde fecha, então existe uma organização dentro da pressão. E uma pressão pós-perda da bola, que isso eu acho que vai ser a grande virada de chave desse Real Madrid. A pressão depois de perder a bola, que isso é algo que não lembro quando que eu vi. Então aí eu acho que está também isso. Um jogo mais rápido, um jogo associativo mais funcionando. Enfim, muitos pontos de Xabi Alonso que a gente costuma ver. Mas a verdade é que 2 dos 3 gols do Real Madrid foram com bolas longas em velocidade para os atacantes. O primeiro gol do Real Madrid é uma roubada de bola do Fran Garcia na entrada da área do Real Madrid, que ele lança, o Bellingham dá um passe de 40 metros, o Vinícius Júnior entra, toca para o lado e finaliza com a esquerda. O Real Madrid abre o placar. Nos acréscimos já ainda do primeiro tempo, outra roubada de bola, dessa vez do Bellingham, que termina no Arda Güler tentando dar um passe para o Vini, que bate no adversário, mas a bola sobra para o Vinícius, que arrasta a marcação e de calcanhar dá uma assistência para o Fede Valverde, que estava livre na área, fazer o gol. 2-0 Real Madrid. E o terceiro gol do Real Madrid já chega no segundo tempo, que é o Trent Alexander lançando o Gonçalo, que briga com o seu rival para pegar a bola, bate ainda no rival, ele pega, vai e finaliza. Então, ainda não é total o Real Madrid do Xabi Alonso, mas dá para ver o trabalho que o Xabi Alonso está fazendo. O Real Madrid cai um pouco de produção na segunda parte. Capítulo Rodrigo. O Rodrigo não foi titular, ele foi titular no primeiro jogo, não jogou nem um minuto no segundo. Nesse jogo não foi titular, mas entrou 67 minutos e fez basicamente a função que o Vinícius estava fazendo em campo. Xabi Alonso no segundo tempo fez bastante substituições, tirou o Vini, o Güler, o Rüdiger, o Bellingham, colocou o Rodrigo, o Modric, o Jacobo Ramon na zaga, porque não tem basicamente outra pessoa por lá, e o Brahim em campo. É um Real Madrid que vai pouco a pouco nos mostrando que vai vir a ser este Real Madrid. Lembro que o Xabi Alonso não conta com muita gente. Não tem Mbappé, não tem Raul Asensio, não tem Endrick, que está viajando no sábado para continuar o seu processo de recuperação nos Estados Unidos e tá com o grupo. Não tem Mendy, não tem Camavinga, não tem Militão, não tem Carvajal, então tem muita gente fora ainda. Mas dá para ver que existe ali um trabalho, um início de processo, um início de construção de um Real Madrid de Xabi Alonso dentro do que a gente viu contra o Salzburg. O Salzburg teve a oportunidade de marcar, o Courtois fez uma grande defesa, o que é uma constante nos jogos do Real Madrid, e o Real Madrid ainda precisa melhorar muita coisa, tanto do controle do jogo, da pressão depois da perda, onde o Real Madrid faz as coisas dentro do campo, no campo contrário, no meu campo. Essa organização ela ainda precisa ser feita e ainda muitos problemas para defender, né? O Salzburg não teve dificuldade de, no segundo tempo, principalmente, finalizar bolas dentro da área do Real Madrid. Então, esse é um ponto a estar atento. Real Madrid enfrenta a Juventus nas oitavas de final. Terminou em primeiro no seu grupo com essa vitória. Vini Júnior foi eleito o melhor jogador em campo. Aqui já estou lendo aqui na Espanha que eles estavam enlouquecidos. Cadê o Vinícius Júnior? O Vinícius Júnior voltou. Esse é o Vinícius Júnior. Realmente foi um muito bom jogo do Vini. Acho que ele está ainda pegando o que o Xabi Alonso quer dele, nessa posição um pouco mais centralizada. Grande jogo do Jude Bellingham. Já o passado tinha sido bom, esse muito bom jogo do Jude Bellingham. Acho que essa conexão voltar a funcionar entre Jude Bellingham e Vinícius, ela é fundamental para o Real Madrid. E a gente está vendo que ela está voltando a funcionar.
Vede Valverde é uma regularidade absurda e o que eu tô vendo do Valverde é que o Xabi Alonso está dando ao Valverde um protagonismo de liderança. O Valverde vai ser o primeiro capitão do Real Madrid logo mais. Nessa temporada ele vai ser o segundo atrás do Carvajal, mas logo mais ele vai ser o primeiro capitão do Real Madrid. Lembrando que a capitania do Real Madrid é por tempo de time principal. E eu estou vendo o Valverde líder, finalmente. O Real Madrid tem feito algo que nunca tinha feito, que é antes do jogo começar, todo mundo se reúne na rodinha, o Valverde fala. O Valverde tem liderado o time dentro de campo, tem puxado o jogador para comemorar, tem ido celebrar com um com o outro, tem dado muitas indicações, que é fundamental, porque ele já é um cara muito importante dentro do jogo. E se pedir esse passo de líder do Valverde, tô vendo isso acontecer, acho que tem tensão do Xabi Alonso ali. Arda Güler, cada vez mais importante para a criação desse time, para quando o time tem a bola, é um cara importante para fazer isso. O Arnold, jogando de ala, vai entregar muito, porque vai estar coberto, o problema dele que é voltar para defender na linha defensiva, a mesma coisa é o Fran Garcia do outro lado. Eu acho que as peças vão encaixando, o Hausen é uma grandíssima notícia para o Real Madrid. O Gonçalo está sendo uma grande notícia, acho que ele está ganhando o espaço dele no elenco na próxima temporada. O Real Madrid estava procurando um jogador nessas características e pode ter encontrado dentro do clube mesmo. Então, assim, de como o Real Madrid começou nessa fase de grupos e como o Real Madrid termina, existe uma crescente. É claro que agora chega mata-mata, é outra história. Tem que convencer todo jogo e entregar e resolver todo jogo. Não pegou o Real Madrid os adversários que vai pegar pela frente, que vão complicar a vida do Real Madrid muito mais. Mas o que dá para dizer depois desse jogo contra o Salzburg é que existe um processo em andamento do Real Madrid se transformar no Real Madrid de Xabi Alonso. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal para ajudar a crescer. Deixa o like e comentários. Lembrando que agora são 5h30 da manhã, 5h45. Então vocês valorizem o vídeo, porque eu gravei depois do jogo. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.